uma função contínua em ômega, tá? Uma função contínua em ômega. Isso aqui você deve ter o seguinte entendimento, é que o domínio de ômega, o domínio de F não precisa ser ômega, como esse caso aqui, ó, tá? O domínio de F é esse conjunto? Não, o domínio de F é maior, porque quando eu jogo a função e não explicito o domínio dessa função, quem é? É a bola fechada de raio 1 centrada na origem. Esse não é um conjunto aberto. Mas aí eu considero a bola aberta. E se eu olho para a bola aberta e pego a restrição de F à bola aberta, isso dá uma função contínua. Então, dizer que uma função é contínua num conjunto aberto ômega é dizer que ômega está contido no domínio de F e a restrição de F a ômega é uma função contínua. Entendeu? Quer dizer, quando eu olho para F só ao longo de ômega, isso é uma função contínua. A restrição de F a ômega é uma função contínua. F uma função contínua, tal que... Aí é um I. Aí a hipótese acaba aqui. E F, uma função contínua, tal que, uma função contínua em ômega, tal que a derivada parcial de F em relação à segunda coordenada, existe em ômega e também é uma função, o quê? Contínua em ômega. Tá? E aí, ó, faz tempo que eu não explico isso, aí acaba anunciando, é vírgula. Porque tem uma outra coisa. Tá? Então, são 4 coisas. Ômega contida em R2, 1 aberto. F uma função contínua em ômega, tal que a derivada parcial de F em relação à segunda coordenada é uma função contínua. E a equação diferencial, então são 3 coisas, tá? E a equação diferencial, a seguinte equação diferencial, f' de x igual a f grande de x, f de x. Estão lembrados do formato geral de uma equação diferencial? Equação diferencial de ordem 1. Tá? E essa equação diferencial. Então, o teorema de existência e unicidade, ele versa sobre 3 coisas. Ômega é um conjunto aberto. F é uma função contínua nesse conjunto aberto. Se o domínio da F não for o conjunto aberto, eu restringo a F ao meu conjunto aberto. Só que o que vai me interessar é a F restrita a esse conjunto aberto. Tal que a derivada parcial de F em relação à segunda coordenada é contínua em ômega. Entendeu? E a outra não me interessa. A outra não interessa. Hã? A primeira coordenada não me interessa. Tá? Aí quando você tem isso aqui, a conclusão é o seguinte. Dado um ponto x0, y0 pertencente a ômega, tá? Dado um ponto x0, y0 pertencente a ômega, então a primeira conclusão é a seguinte, eu vou botar até de preto. Existe um intervalo aberto e contendo o ponto x0
Tá? Existe um intervalo aberto contendo um ponto x0 e uma função, olha aqui, e uma função φ de I em R, tá? Com φ de x0 igual a y0, tal que φ é solução da equação diferencial. Eu vou botar ED porque eu estou me referindo aqui a essa equação. Ali do dado é x, y0, é x0, y0. X0, y0. Dado um ponto x0, y0, dado um ponto x0, y0 pertencente a ômega, existe um intervalo aberto I contendo x0 e uma função φ de I em R com φ de x0 igual a y0, tal que φ é solução da equação diferencial. Que equação diferencial? Essa equação aqui. Se eu poderia explicar rapidamente, não interessa a explicar rapidamente. É técnico, é técnica aí, tá certo? A demonstração. É daqui, ó. Tá? É por causa disso aqui. Onde aparece a F. Tá? Onde aparece a F. Tá? E não só isso. Eu vou botar uma vírgula aqui. I, vírgula. A vírgula está aqui. I, vírgula. Aí vem o outro ponto. Então, essa primeira parte, vamos parar para explicar essa primeira parte. Tá? Vamos parar para explicar essa primeira parte. É exatamente isso que vai dar a construção dessa solução. Tá? É aquela condição lá. E agora vem a primeira. Então, vamos explicar essa primeira parte. Essa primeira parte, o que é que eu tenho? Ó? Olha o que é que eu tenho. Eu tenho o eixo das ordenadas, eixo das abscissas, e eu tenho um desenho para explicar. E eu tenho um conjunto ômega. Um ômega. E eu tenho um ponto o quê? Um ponto x0, y0 dentro de ômega. Um ponto x0, y0 dentro de ômega. Vou exagerar aqui. Isso aqui, x0, y0 dentro de ômega. Aí esse teorema diz o seguinte, essa primeira parte diz o seguinte: existe um intervalo aberto, tá? Intervalo aberto I contendo x0 e uma função com domínio I satisfazendo esta condição, quer dizer, o seu gráfico passa por aqui, tal que φ é solução desta equação. Aí lembrando, qual é a definição de uma função φ ser solução da equação diferencial? É primeira, ela é o quê? Diferenciável. Segundo, o ponto x, φ de x, pertence ao domínio da f grande, qualquer que seja o x no domínio da φ, que é o I,
Então, por isso que o gráfico vai estar todo dentro de ômega, porque o ômega é esse conjunto aqui. E φ é solução da equação diferencial. Você entendia? Entendeu aí? Então, no intervalo, vai ter todos os pontos que é solução. Veja, ó, preste atenção o que ele diz. Preste atenção o que ele diz. É bom perder tempo com esse teorema, mesmo que eu não consiga aplicá-lo hoje, fica para a próxima aula a aplicação, se não der. Ó, existe um intervalo aberto I, contendo x0, e uma função com domínio I, uma função φ de R, cujo gráfico passa pelo ponto x0, y0, e ela é solução dessa equação diferencial. Então, esse teorema diz o seguinte, que nessas condições, tá, dado um ponto x0, y0, existe uma solução da equação diferencial, cujo gráfico passa por esse ponto. Isso é a existência de uma solução, e essa parte aqui, o teorema é teorema de existência e unicidade. Essa é a existência de uma solução passando pelo ponto x0, y0. A segunda parte é a unicidade. E, ó, aí ponto. Ponto. Se PC de I em R, e o C é minúsculo, porque é a continuação da frase, tá? E se PC de I em R é solução da equação diferencial com PC de x0 igual a y0, ou seja, se eu tiver uma solução definida no intervalo I, ou com domínio I, melhor dizendo, com domínio I, se eu tiver uma solução da equação diferencial, dessa equação diferencial, com domínio I, satisfazendo essa condição, então, Psi de x é igual a quê? A φ de x, qualquer que seja o x pertencente a ele. Ou seja, o que é que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte: existe um intervalo aberto I contendo x0, tá? E uma função φ de R, que é a única solução da equação diferencial, tá? Com domínio I, que satisfaz esta condição. Ou seja, primeiro, essa equação possui... Qual a primeira coisa que existe? Qual é? Existe um intervalo I contendo x0 e uma função φ de R, tal que φ de x0 é igual a y0 e tal que ela é solução da equação diferencial. E mais, não para aqui. Se Psi de R é uma solução da mesma equação diferencial, satisfazendo a mesma condição, então, Psi de x é φ de x, qualquer que seja o x pertencente aí, entendeu? Ou seja, existe um intervalo I contendo x0 e a única solução dessa equação diferencial com domínio I, que no ponto x0 é igual a y0. É por isso que eu só digo que se eu tenho diferença diferentes funções, mas a diferencial dela é igual a diferença de constante. Hã? Não, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tá? Isso aqui é um negócio mais fino e mais forte, bem mais forte, tá? Porque isso aqui não envolve constante. É igual mesmo. É igual mesmo, tá certo? Mas veja bem, onde é que começa a existência? Existe um intervalo I
tal que... O que é que esses dois parágrafozinhos... Não são dois parágrafos. O que é que esses dois pontinhos dizem? Que existe um intervalo I aberto, contendo x0, tal que com esse domínio I, quer dizer, existe uma única solução da equação diferencial, que no ponto x0 o seu valor é y0. Você entendeu? Bem simples, ó. Existe um intervalo I contendo x0, tal que há uma única solução da equação diferencial, que no ponto x0, o valor dela no ponto x0 é o y0. Ou seja, eu não vou poder ter por aqui a φ. Esse teorema diz que eu não vou poder ter uma outra solução passando por aqui distinta de φ. Não vou poder ter. Se eu tenho, uma solução da equação diferencial passando por aqui, essa tem que ser a φ que já é dada pelo teorema, pela primeira parte do teorema. Tá? Então esse é o teorema de existência da unicidade, parte 1. Vocês estão lembrados que nos exemplos particulares de resolução, eu não deixei de mencionar a questão do intervalo máximo de definição? Lembra? Porque aí tem mais coisa. Tem mais coisa, que é como é que chama? O domínio maximal das soluções, tá? Enquanto intervalos. E aí vejamos. Ó, as notas elas estão extensas porque eu explico muito mais coisas, tá? Eu explico muito mais coisas sobre a questão das derivadas, tá? Entendi? A questão da solução maximal. Eu sabia que tá errado. Tá? Tá? Aí vem a parte maximal, a parte do teorema. Até que eu vou botar o enunciado, é bom que eu bote o enunciado aqui de novo, bote a primeira parte. É o mesmo enunciado, só que eu vou dizer. Esse teorema aqui, ele gera um outro teorema, que é o teorema da solução maximal, que diz o seguinte: seja um ômega contido em R2, ó, talvez dê só para uma aplicaçãozinha aqui, ó. Sejam ômega contido em R2, tá? Esse teorema ele é muito bom, ele tem uma utilidade fantástica também. É que nem sempre você consegue resolver uma equação diferencial analiticamente ou algebricamente, fazendo conta, tá? Mas o teorema de existência e unicidade diz que tem solução, embora você não consiga resolver. Há vários exemplos. Mas não esqueça que tem os métodos numéricos. Então, o teorema de existência e unicidade, ele dá base aos métodos numéricos. Ele diz, ó, pode implementar o método numérico que ele vai convergir para a solução, que eu não sei descobrir analiticamente ou algebricamente. Preciso dizer analiticamente que as contas são todas usando análise, tá? Então, seja um ômega contido em R2. Aquela função que é primitiva, né? Hã? Não, ela tem primitiva. Só que você não consegue. Ela tem primitiva. O que ocorre é que você não consegue expressá-la em termos de funções previamente conhecidas, que você considera como funções mais simples, funções mais elementares. Tá? Como, por exemplo, quando você chega na integral indefinida, você aparece com a integral de 1 sobre x.
Mas até chegar na integral indefinida, e você chega para achar a primitiva disso aqui, você não consegue encontrar por nenhuma forma, depois que você apresenta a integral indefinida e dá os métodos de integração, nenhuma das fórmulas te permite achar essa integral aqui. Porque a integral de x elevado a n, como sendo x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, precisa que o n mais 1 seja diferente de zero. Tá certo? Entendido? Então você não tem como achar a primitiva aqui em termos das funções ditas elementares, que são as funções que você conhece até o momento, que são as funções polinomiais, racionais, trigonométricas. No entanto, o primeiro teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: toda função contínua no intervalo, nesse intervalo, possui uma primitiva. E a existência dessa primitiva, ela é dada por uma integral definida. Você escolhe um ponto A no intervalo, aí fica a integral de a a x da função. E isso aí, essa integral definida, dá uma primitiva, quando a variável é o limite superior de integração. Aí você, quando chega aqui, você define o logaritmo natural de x, está lembrado? Como sendo a integral de 1 até x de x. Porque essa integral existe. A integral existe. Tá? Entendeu? Essa integral é definida, porque toda função contínua é integrável a rima no intervalo fechado. Aí você usa a integral para ser a função. Aí a derivada dessa função é 1 sobre x. Também pelo primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? É o primeiro teorema fundamental do cálculo. O segundo teorema fundamental do cálculo é uma conta para achar a integral definida usando funções que você já conhece. Tá? Pronto, pode ir.